problema no meu casamento, se existe um problema na minha vida, o primeiro fato é eu reconhecer, eu causei esse problema. Silvana, mas como eu vou reconhecer que eu causei se ele é que está errado? Tá? Eu causei esse problema. Se eu causei, eu também posso trazer a solução. Porque se é minha responsabilidade, ótimo, maravilha, porque eu posso trazer a solução. Agora, se eu falo que o outro é o problema, eu vou ter que ficar esperando o outro ser a solução. E eu não tenho como mudar o comportamento do outro, eu não tenho como ter controle sobre as ações do outro, mas a minha eu tenho. Eu posso mudar a minha ação e fazer com que o outro mude a dele a partir de mim. Eu transformo a minha situação. Conheço uma situação onde o marido não queria, um casal apaixonado, um casal lindo, tinha tudo para dar certo, só que eles se casaram e aí aquele processo natural de viver um tempo sem filhos, e aí depois aumentaram a casa, fizeram mais um quarto, e aí quando estava naquele momento ali propício para planejar esse filho, ela descobriu que ele não queria ter filhos. E aí quando ela descobriu isso, pronto, acabou o casamento. Só que eu conversando com esse homem, eles já estavam separados, e aí eu conversando eu descobri que ele precisava de uma terapia. Ele tinha um trauma lá atrás, porque ele teve um filho solteiro. E aí, mas só que o processo desse primeiro filho foi tão traumático para ele, porque a família dessa ex-namorada não deixava ver a criança, foi esse muito sofrimento, não deixava a família dele se aproximar, e isso gerou um trauma nele. E ele, quando pensava em ter um outro filho, e não era assim, escolha só. Ah, mas ele não quer ter outro filho, ele já teve. Mas ele ficava nervoso. Quando ele escutava barulho, choro de criança, isso gerou um trauma nele. Ele precisava se tratar, fazer uma terapia para se curar disso. De toda aquela dor que ele sofreu quando ele teve aquele primeiro filho, toda a dor daquela dificuldade que ele teve. E se a gente não percebe isso, a gente só fala assim: como assim eu casei com você, você não quer ter filhos? Então a gente só foca onde? No problema. E a gente não consegue ver a solução. Vamos ver por trás disso. Por que ele não quer ter filhos? Será que tem algo que possa fazer para ajudar? Será que tem algum trauma aí? Ou qual é o medo? Porque em vez da gente questionar, eu ensino que sempre para vocês, seja curiosa. Ao invés de questionar seu marido, ao invés de ficar ali só brigando, passe a ser mais curiosa. Vamos escutar mais, ao invés da gente só ficar ali brigando, xingando, criticando, porque essa é a reação normal, né? O outro faz uma coisa que eu não gostei, como assim? E aí a gente discute. Tanto que as mulheres, elas têm fama de ser as briguentas. Vocês sabiam que isso é o que os homens mais reclamam das mulheres? Ah, mulher briguenta, mulher pode falar nada, que briga, que xinga, que fala alto. Essa é a fama que as mulheres têm de ser briguentas. Os homens, eles são bem objetivos, eles reclamam pouco. As reclamações deles são simples, a gente faz uma lista, né? Não, queria que fosse isso, que fizesse aquilo, que fizesse aquilo outro, que fizesse aquilo outro. O homem não, queria que ela parasse de brigar, fosse mais carinhosa. Então assim, vamos procurar ser mais curiosa. Ele não está querendo ter filhos. Por quê? Conversa com ele. Que medo que você tem? Qual é a sua dificuldade? Por que você não quer ter? Só escuta, sem criticar. E parar com isso. Assim, o outro começa a falar, a gente não deixa nem a pessoa terminar a frase. E já foi provado que 40%, 50% a gente interrompe o outro. E isso é uma coisa normal do ser humano, a gente interrompe, a gente não deixa o outro falar. Então a gente precisa praticar esse hábito de escutar o outro, de escutar, de ser curiosa. Por que você não quer isso? Tá? Então faça isso no seu casamento. Tem que ter muito cuidado com essa decisão de separar. Porque muitas das vezes a gente não quer separar, a gente quer acabar com aquela dor. A gente só quer acabar com a dor. E aí você pensa assim, eu vou me separar, porque quando eu separo, pronto, vou acabar com aquela dor.
Mas será que vale a pena? Será que vai acabar com a dor ou eu vou criar outras dores? Qual é a consequência dessa sua decisão aí de separação? Você vai criar outras dores, são outras consequências. E você acha que a separação vai ser a solução. E aí você vai para um outro relacionamento. E quem é que você está levando para essa outra relação? Você mesmo. E se você não cura essas feridas, se você não cura suas emoções, se você não aprende a se comportar de forma diferente, você vai continuar vivendo as mesmas coisas e ainda destruir o seu casamento. Então não é a solução. Se tem algo aí que você ainda possa fazer, você precisa fazer. Motivo de infidelidade. Sabia que tem como a gente superar a infidelidade? Você sabia que tem casamentos que hoje são muito melhores? Não, gente, pelo amor de Deus, não que um casamento precise passar por infidelidade, nunca, não precisa e não deve. Mas sabia que tem pessoas que superaram isso e hoje vivem um casamento muito melhor? Quando a pessoa reconhece o erro, reconhece que ela errou, ela pode querer ser uma pessoa muito melhor do que antes. Entende? Você só precisa aí saber se há essa vontade de superar essa situação.